Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É com muita gratidão que aceitamos esse convite da USE Intermunicipal de Assis para estarmos aqui com vocês na 43ª Jornada de Confraternização Espírita de Assis. Que bonito esse momento, né? Mesmo distantes, conseguimos, por meio da tecnologia, destes recursos que usufruímos na atualidade, aproximar os corações. E é isso, né, que toda esta etapa, né, 43ª Jornada de Confraternização Espírita de Assis, vai estar promovendo. Então, de nossa parte, nossa gratidão aos diretores da USE Intermunicipal de Assis pelo convite e esperamos que o tema proposto, né, para darmos início aqui à nossa reflexão possa atingir os corações, porque é algo necessário e urgente. Então que possamos, neste momento, fazer deste nosso interesse pelo conhecimento, por adquirir espiritualidade, conquistar espiritualidade, transformar esse momento numa intenção para que esta intenção seja ecoada, emitida na frequência de uma prece. Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas mesmo. Obrigado, queridos, por fazer parte deste momento conosco. E quando fomos convidados para poder falar a vocês da USE Intermunicipal de Assis, dentro desta proposta da 43ª Jornada de Confraternização Espírita de Assis, pensamos numa temática e de modo que esta temática pudesse envolvê-los, né? Despertar em nós um interesse para um olhar especial, mais atento, com relação à vida que nos cerca, com relação ao entorno, com relação a todos aqueles que compõem este nosso espaço, né? Chamem de rotina, enfim, chamem de vida, não importa. Mas, de fato, o que é importante aqui é refletirmos o quanto tudo é muito valoroso para nós, o quanto esta oportunidade reencarnatória nos oferece de oportunidade para crescermos espiritualmente, para conquistarmos patrimônio espiritual, patrimônio que é incorruptível, não tem quem rouba, não tem traça que corrói, assim já dizia o Mestre Jesus, e do qual nós, uma vez interessado por esta conquista, né, vamos ao encontro então de adquirir para nós conhecimento. À medida que nós vamos adquirindo conhecimento, este vai se tornando um autoconhecimento, porque promove aquela autocrítica sincera, de modo a fazer com que eu venha pouco a pouco a me descobrir como aquilo que sou na minha realidade, ou seja, eu sou um espírito que está tendo neste momento uma oportunidade de viver uma experiência na matéria, eu sou uma alma encarnada. À medida que este autoconhecimento faz com que desperte em mim esta intenção pela autodescoberta daquilo que sou, eu começo então a iluminar toda essa minha trajetória. E é essa autoiluminação que nos dá então de fato essa visão espiritualizada pela vida. Então nós começamos a vivenciar este processo de humanização do ser humano, ou seja, a nossa humanização, por meio da educação das virtudes, que é a educação do espírito, aquela mesma educação proposta no Evangelho de Jesus. Educação que tem como objetivo ensinar o homem a conduzir a sua própria vida de forma eficaz, plena e abundante. À medida que isso vai acontecendo, nós vamos gerando autonomia espiritual, não é? E aí,
este sentimento de espiritualidade vai se tornando pleno. Tanto que, ao pensarmos no tema, né, quando fora nos proposto um espaço para participar, para estar aqui com vocês, nós chegamos então à conclusão, após pensar um pouco, que deveríamos falar sobre espiritualidade no processo de valorização da vida. Olha que tema bonito, não é? Nós vamos usar aqui da doutrina espírita, de suas bases, né, dessa escola maravilhosa. Vamos utilizar da reflexão, da abordagem da doutrina espírita para poder refletir em torno desta questão da espiritualidade. Ao mesmo tempo que eu vou fazer esse exercício de auto-amor, olhando para mim, me investigando e me posicionando, não é? Até que ponto eu realmente estou desenvolvendo, estou conquistando, tenho interesse pela minha espiritualização. Porque à medida que eu conquisto esta espiritualização do meu ser, eu também me aproximo da minha realidade. Eu começo a travar contato, a iniciar a minha autodescoberta, autoiluminação, dar início a esta proposta de educação espiritual desde esta vida, né? E aqui há um tocante importantíssimo, né, com relação à doutrina espírita. Todo aquele que começa desde esta vida, desta oportunidade, é claro que nós já estamos fazendo isso, né, de maneira gradativa, mas nesta oportunidade nós temos contato com a doutrina espírita. Esta nos faz ter um contato mais profundo com os ensinamentos de Jesus, de modo a reviver o seu evangelho no palco do nosso interior. Então, nós executamos aqui, vivenciamos, né, no nosso interior, uma proposta de inclusão. Eu permito-me vivenciar, né, esta minha história dentro das propostas, dentro das bases da educação do evangelho, da educação do amor, né? Essa proposta da pedagogia, vou utilizar deste termo, da amorosidade, do qual tem como objetivo a educação das virtudes. Esta educação das virtudes, a conquista da virtude, né, é um atributo moral, diz respeito ao espírito, então logo deve ser conquistado. À medida que eu vou provocando então a minha espiritualização, o tema espiritualidade no processo de valorização da vida, mas eu vou tendo consciência do quanto é importante a vida. Não só a minha vida, dentro dessa visão particular, né, dentro do ponto de vista singular, mas sim a vida dentro de um contexto plural, porque todos nós fazemos parte dessa teia chamada vida, não é? Jesus traz uma afirmação interessante no seu evangelho que vai dizer assim: eu vim para que vocês tivessem vida, ou tenham vida, e a tenham em abundância. É interessante observar esta passagem do evangelho, porque quando ela nos toca em particular, e eu começo a observar os seus detalhes, as entrelinhas daquilo que Jesus realmente estava buscando trabalhar nos espíritos daquela época encarnado e do qual ecoa até hoje como norteamento das nossas vidas, da nossa jornada evolutiva, eu começo a observar que essas entrelinhas, contidas no seu ensinamento, promovem a educação da virtude, a minha autoeducação, a autoiluminação. À medida que isso ocorre, eu vou me espiritualizando. E à medida que eu me espiritualizo, eu me aproximo da vida, eu compreendo a vida. Jesus afirmara: eu sou o caminho. Então, o caminho é todo o conjunto do seu ensinamento, tudo aquilo que ele executou, que ele trouxe para nós como proposta de vida, proposta de valorização de vida, porque é preciso ter um projeto, um propósito de vida dentro do contexto dos ensinamentos de Jesus. À medida que eu vou conhecendo este caminho do qual ele faz o convite, eu sou o caminho, tá? Que conduz à verdade, o caminho que leva à verdade. A verdade sobre o conhecimento de si mesmo, né? Do nosso autoconhecimento. A verdade sobre nós termos consciência da nossa realidade, a nossa realidade espiritual. À medida que nós vamos
provocando luz no nosso interior, ou seja, luz nas trevas da nossa ignorância, e vamos evangelizando os personagens que habitam em nós, evangelizando a nossa ignorância, fazendo luz, trazendo esclarecimento, iluminação, para que eu possa me direcionar com relação às escolhas da vida, eu vou ativando esses recursos internos que, segundo os Espíritos, na questão 621 do Livro dos Espíritos, trata-se da lei de Deus gravada na nossa consciência. Então, olha como a dinâmica dos ensinamentos do Cristo tomam vida, né, com o suporte da escola da doutrina dos Espíritos, ou seja, com o suporte da escola da doutrina espírita. A partir daqui, eu vivo esta proposta na alma de uma maneira singular, é muito particular o nosso encontro com o Evangelho. Porque à medida que isso ocorre, é inevitável nós não sermos tocados na alma, é inevitável não multiplicarmos os nossos talentos, ou seja, moralizar a nossa inteligência para que esta trabalhe para o bem. Não só o nosso bem, como o bem do próximo, o bem da humanidade. Eu saio da visão singular, eu passo para uma visão plural, humanística. Aqui ocorre a humanização do ser humano. Então não basta ser humano, é preciso ser um ser humano humanizado. Neste momento, a doutrina espírita assume um papel importantíssimo como elemento moralizador, porque ela nos traz um conjunto de valores que até então, antes do seu advento, 18 de abril de 1857, não era tratado, não era apontado, pelo menos com tanta clareza e de maneira didática e sistematizada, como propunha o Livro dos Espíritos. A sua organização, a maneira como ele trazia as questões muito bem elaboradas, que desencadeava, né, um interesse naqueles que estavam prontos, com olhos de ver a mensagem da Boa Nova, aquilo que esse Consolador, que consola, que abraça e que ao mesmo tempo nos eleva, nos torna importantes, úteis, né, fazia com que eu, a tomar contato dessas questões contidas em O Livro dos Espíritos, organizada por Allan Kardec, fazia com que eu fosse promovendo esse estado da alma de espiritualidade. Então eu vou tendo a partir daí interesse no conhecimento da alma, interesse em conhecer as leis que regem a psicologia profunda, a natureza profunda da moral do espírito, para que eu possa então trabalhar com as ferramentas da educação espiritual, da educação do espírito, para que eu possa trabalhar os caracteres da alma, minha em particular e a princípio, porque eu preciso estar pronto para poder educar com excelência, e daqueles que serão confiados a mim, sejam a princípio, né, essa expressão confiados a mim diz respeito à constituição familiar, os filhos que chegam, seja pelas vias da gestação, não é? Seja pelas vias da adoção, não importa. Aqueles que se aproximam do nosso contexto, do nosso núcleo educativo, nós temos de estar prontos, aptos para promover o bem e dispostos para pô-lo em prática. É a condição que está proposta na questão 792 de O Livro dos Espíritos. Eu preciso estar pronto, mas pronto para quê? Para conhecer a mensagem contida no Livro dos Espíritos, como o estudo da doutrina espírita, que tem como objeto do seu estudo o espírito. A partir do momento que eu tenho esse interesse, que eu passo a conhecer as leis que regem a natureza moral do espírito, eu consigo também ter maior capacidade argumentativa para travar diálogos comigo mesmo, responder minhas dúvidas, né? Acalmar minhas angústias. Olha aqui o processo de valorização da vida sendo promovido no interior. Porque a partir desse instante que eu acalmo minha angústia, eu dou um sentido, eu dou um propósito, eu dou um direcionamento para a minha vida. Então a doutrina espírita ela se torna aqui um elemento moralizador, porque ela desperta em mim um outro olhar, um olhar para além do horizonte da matéria. É um olhar extrafísico, tá? Eu transcendo aqui, eu vou transcender, né? Eu vou transpassar, né? É uma doutrina aqui que vai trazer esse contexto de transdisciplinaridade, mas
com um elemento a mais, que é o espírito, então eu vou transpassar esta educação comum, né, que nós temos, né, a educação que muitas vezes é confundida com a capacidade de instruir alguém, mas quando eu estou me esforçando para moralizar, né, o meu espírito, quando eu estou trabalhando interiormente com essas ferramentas, eu começo a mudar o meu comportamento. Então, eu saio daquela ideia pequena que é singular do eu, do meu, da posse, da cobiça, da ganância, não é? E aí eu passo a ter uma visão plural. Esta visão plural é do nós, é do nosso, é da cooperação. Não mais a competição desmedida, não é? Que diz interesse a mim. Veja, isso drena o processo de valorização da vida, porque se diz interesse a mim, outro será prejudicado. E aí nós vemos as injustiças inúmeras que existem no planeta, é claro, ainda é fruto da nossa imaturidade espiritual, do nosso estado de ignorância, e porque nós estamos mais atrelados aos instintos ainda inferiorizados. Isso diz respeito ao nosso egoísmo, né? Que é onde está a matriz de todas as origens dos desequilíbrios nas instituições humanas, porque está no nosso interior este desequilíbrio. E somos nós, não é, que damos vida às instituições humanas. Então, neste momento, com esta visão onde o Espiritismo é um elemento moralizador do ser como individual e dos seres como coletividade, como social, eu começo a entender a sua abordagem, as propostas que a doutrina espírita traz. Deus como sendo a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, e não mais aquela visão daquele ser com um olhar masculinizado e que punia, que castigava, que não perdoava. Agora não, agora é uma proposta, não é, de consolação. É um ser de todo amor, é aquele ser apresentado por Jesus. E aí eu me sinto parte. Olha o projeto, né, de inclusão do espírito. Ou seja, eu sou convidado a fazer parte deste trabalho, desta vinha que está transformando o mundo. Porque eu sou importante, né? Porque eu sou útil. Este sentimento de utilidade desperta em mim motivação. Por quê? Porque eu atendo às necessidades básicas espirituais. À medida que eu faço isso, eu também começo a refletir em torno das minhas necessidades básicas, não é? Aquelas que entendemos que são essenciais, não é, para o equilíbrio da vida enquanto nós estamos aqui na matéria. Mas eu começo a dar um outro sentido também para elas. Porque à medida que eu atendo às minhas necessidades interiores, eu passo a trabalhar instintos inferiorizados, não mais desejando com cobiça, com ganância, com ambição desmedida, ou seja, não mais promovendo o excesso, mas sim o equilíbrio, não é? Ou seja, estimulando o surgimento das minhas virtudes, eu começo a afetar diretamente o outro, o próximo, a sociedade. E com isso todos passamos a ganhar, né? Investir na educação, né, na linhagem de educação que promovem a valorização da vida é investir na educação do espírito. Porque a partir do momento que a doutrina espírita, com o conceito de moralização das inteligências, ou seja, moralizar-me como um ser individual, para que eu possa então exercer isso na prática, ou seja, como um bom cidadão, como aquele ser que se torna um agente positivo de transformação, que eu vou ao encontro da necessidade do outro, eu começo a mudar a história da minha vida e daqueles que estão comigo ao meu redor, que convivem comigo no dia a dia, seja no lar, seja no convívio social, os amigos, no ambiente de trabalho. Quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. Porque eu começo a trabalhar as respostas, aquilo que chega a mim, não é? De maneira diferente, dar outra resposta para o mundo. Eu não preciso replicar, eu não preciso dar na mesma moeda. Não mais, né? Nós não precisamos mais compactuar com este comportamento. O comportamento agora é outro, é de valorização da vida, né? Então, quando eu tenho conhecimento, por exemplo,
da questão 1, como citei agora há pouco, né? Deus, inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Da imortalidade da alma, por exemplo, eu mudo a minha forma de pensar. Eu mudo a minha maneira de me relacionar com a vida. E por que isso? Porque com esta visão nova, né, onde eu sei que sou um ser espiritual em experiência na matéria, e essa experiência pode se dar dentro da nossa cronologia de tempo. O que é isso? Né? Daquilo que entendemos como dimensão de tempo, a maneira como contamos o tempo, não é? Então, quando eu começo a compreender-me como um ser espiritual na carne, olha, nesse corpo físico, né? Eu sou um espírito que uso deste corpo físico neste momento. Quando eu tenho essa consciência, então eu entendo que eu transcendo esta vida. O corpo uma hora vai ter que ficar aqui, pelo fenômeno da morte, não é? Ele precisa ficar aqui, ou seja, quando eu elevá-lo em seu máximo potencial, quando eu ter trabalhado tudo aquilo que vim aqui para trabalhar, e de preferência com esse olhar espiritualizado, que nós vamos render muito mais, então está na hora de eu entregar o meu corpo ao pó. Porque ele me foi dado aqui na matéria, eu preciso devolvê-lo, do pó ao pó. Então eu promovo uma transformação. Microvidas que sustentam esse corpo vai entrar em ação, porque agora é a vez dela. O espírito não mais ocupa esta casa tão abençoada. Quando nós começamos a ter esta visão de vida, tudo muda na matéria. Eu começo a experimentar desde já o ensaio, vamos colocar assim, daquela sensação que os espíritos vão chamar de felicidade. Uma paz na alma, uma calma na alma. O estado da alma muda. Não quer dizer que os problemas deixam de existir, somos nós que mudamos. Nós começamos a ter outras propostas. O nosso olhar alcança outras perspectivas, tá? Que antes nós não víamos, porque nós nos deparávamos com a limitação temporal. Né? Início, meio e fim acabou, e depois é desespero, depois é escuridão, é sombra e ponto final. Nós não sabíamos, agora sabemos. Com o lançamento do Livro dos Espíritos, foi vencido aquilo que nós, até hoje, né? Às vezes temos mania de falar, é só para a morte que não tem remédio, né? Então, com o advento, com o lançamento do Livro dos Espíritos, principalmente, por que eu digo lançamento, fazendo essa referência? Porque é aqui que começa a humanidade a ter conhecimento de fato, né, de uma nova escola que surge, trazendo novas abordagens e que não são diferentes daquelas abordagens que Jesus começa a trabalhar, porém agora de uma maneira sistematizada, didática, toda bem arrumada e dentro de um contexto que pode ser levado para a área do estudo e das pesquisas. A partir daqui eu tenho então outra visão da morte, né? Então eu costumo dizer que a doutrina espírita ela mata essa morte, entre aspas, do conhecimento vulgar, né? Do senso comum, né? Ela não existe mais nesse sentido, por quê? Porque eu sou um ser que transcende a carne. Eu estou aqui cumprindo um papel individual para comigo mesmo, com minhas expiações, com os meus dilemas e conflitos, e social, porque eu preciso desse relacionamento. E a maneira como eu impacto o outro é muito importante. Então, quando eu tenho conhecimento da imortalidade da alma, eu mudo completamente. Por quê? Porque eu começo, então, a ter uma noção do meu propósito de vida. Eu estou aqui com um propósito. O propósito maior, a princípio, é aquele ensinado por Jesus. Ame a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E ao próximo como a ti mesmo. É profundo isso, não é só uma pronúncia. Eu preciso de fato sentir. O que o Cristo está querendo dizer com isso? Essa confiança, não é, em Deus, tão plena que garante a pacificação do meu interior, de modo a gerar, a despertar, a promover, a refletir alto equilíbrio para a alma. E ao próximo como a ti mesmo, porque quando eu faço o exercício do amor a Deus, eu já estou incluindo o próximo, eu já estou trabalhando aquelas fissuras que eu tenho na alma, né? Sequelas de rixas, de desentendimento, de mágoa, de desejo de vingança, às vezes até de ódio, né? Às vezes podemos sim, às vezes ter desenvolvido, chegado até esse estágio, é prejudicial para a alma, né?
Uma vida com propósito, ela trabalha essas questões. Olha o processo de valorização da vida aqui, né? Olha a nossa espiritualidade, olha o espiritismo executando o seu papel de elemento moralizador das consciências. É libertador isso, né, meus queridos? Então aí quando nós vemos, né, este tema que nos fora proposto, né, do qual nós nos propomos a falar, né, espiritualidade no processo de valorização da vida, eu preciso olhar com muito carinho para essa proposta. Nós estamos em um mês agora, não é, que é muito comum falarmos, né, nesse conceito de valorização da vida, que é o mês de setembro, né? Então inicia-se a campanha conhecida por todos nós como Setembro Amarelo, e que diz respeito, né, a esta questão da valorização da vida, né? Projetos, né, voltados a esta questão para estimular no ser um olhar, né, mais atento para com a vida, passando a observar de uma maneira em particular mais próxima, né, criando conexões com tudo aquilo que estimula o ser ao bem. Então são propostas, não é, e projetos muito bem-vindos, né, que se estendem não só neste mês do Setembro Amarelo, mas também, né, durante todos os dias da nossa vida. Isso tem que ser uma prática diária, um exercício diário. Porém, neste mês ganha ênfase. Olha que interessante, né? Vamos falar de espiritualidade agora, neste contexto, né? Espiritualidade dando um enfoque aqui em especial, dentro do contexto da valorização da vida, correlacionando com o Setembro Amarelo. Vamos falar, então, de práticas, tá, de comportamento que são temporárias e que são permanentes. Que precisa ficar claro isso, né? O que é isso, José? É o seguinte, né? Toda prática, todo comportamento que é temporário, né, ele tem um período para iniciar e para terminar. Tá? Eu preciso me questionar muito, né? Eu, no sentido nós, precisamos nos questionar para ver se nós não estamos executando, se nós não estamos colocando, não como falsas, né, verdades na nossa vida, comportamentos, né, que estamos dizendo, adotei tal comportamento, e não estamos observando direito aí a maneira como eles estão se dando, né, de modo que eles não se tornam um hábito. Logo, eles deixam de fazer parte da nossa vida. Então, olha aí, né? É uma proposta que soa como falsa para nós, porque ela é temporária, então ela começa e encerra dentro daquele período de ânimo que eu estou, motivado por uma campanha que seja. Ela é positiva, porque dentro dessa motivação eu posso realmente despertar, né, o interesse pela minha espiritualidade, pela minha espiritualização e buscar ir ao encontro, né, de projetos que realmente façam a diferença na minha vida. Mas, o que eu estou querendo dizer aqui? Que toda proposta que é temporária, ela termina, né? Então, se ela não se tornar algo permanente, se eu não me conscientizar disso, né, essa campanha do Setembro Amarelo termina com o fim de setembro. Tá? Então, é muito mais do que fazer propaganda para o Setembro Amarelo. É muito mais do que dizer sim à vida. Tá? É ter consciência da nossa importância dentro do contexto da humanidade. Ou seja, da nossa utilidade. Nós somos chamados, convocados, né, a exercitar um mandato de amor na Terra. Eu preciso me questionar com relação a isso. Não é? Há muitas pessoas envolvidas dentro deste contexto que eu vou chamar de minha história. Tá? Nunca é minha somente. Minha ou meu é aquilo que eu vou interpretar, né? Aquilo que eu trago, né, como informação, né, como registro que eu faço, né, das percepções, daquilo que eu vou percebendo que chega a mim e daquilo que eu vou, né, gerando como estímulo no meu interior e que vai se transformando nos sentimentos que depois eu vou tomando posse e de fato, né, vai integrando na minha vida. Quando algo é temporário, eu não estou de fato consciente para ele, né? Então passa, né? É interessante porque nós fazemos uma campanha muito bem feita com relação ao Setembro Amarelo, né? Aí eu pergunto, o hábito, né, que nós temos aqui, ó, tá, de usar o lacinho nesta campanha.
ele não é permanente porque ele defende uma ideia e uma campanha, mas toda vez que nós vemos um lacinho, nós já sabemos, né, o Milton virando aqui, mas nós já sabemos que ele traz consigo um contexto, né, um projeto, né, uma ideia de valor, de valorização da vida nesta época. Ok, né? Então é natural que quando termina essa campanha que vai se distanciando, nós também abandonamos o uso do lacinho. Certo, até aí não tem problema nenhum. A pergunta é, eu me conscientizei disso? Esse lacinho está aqui na minha consciência, né? Eu sei do valor que eu tenho para a vida, né? Eu sei o quanto que eu sou importante para a vida. Eu tomei conhecimento de fato disso no meu interior, isso me tocou, porque aí sim eu vou ser transformado. Porque, meus queridos, nós temos uma educação falha nesse sentido, tá? E aqui me permitam apontar com todo respeito, porque esse é um assunto muito delicado, não é? Cada um tem uma visão e todas devem ser respeitadas, mas quando nós falamos, né, de educação que moraliza o ser, esta deve promover primeiramente, dentro deste que está buscando divulgá-la, deve primeiramente promover sua autoeducação. O maior desafio do educador é ele conseguir educar a si mesmo. Tá? Por quê? Porque neste momento eu tenho que fazer escolhas, abrir mão de maus hábitos, por exemplo, né? Hábitos que prejudicam minha saúde. Por exemplo, na nossa cultura, não é? É comum nós divulgarmos, por exemplo, o incentivo à bebida, não é? Ao uso do álcool, à prática do tabaco, né? Do fumo, né? O uso do tabaco. Então, isso é cultural, não é? Dificilmente nós não vamos encontrar isso nos seios da família, ou seja, no núcleo familiar. Não é? O aluno na escola, né? Principalmente em idade de formatura, né? Em período de formatura. As formaturas são vendidas aos alunos e compram a ideia dos alunos porque os vídeos institucionais vêm carregados de informação de excesso, não é? Ou seja, bebida, consuma, a festa vai ser a melhor, mas com bebida, com excesso. E aí nós vamos falar, mas é jovem, tem de passar por isso, todo mundo tem que passar por isso. É mesmo? Pode ser que, e eu já ouvi muitas histórias assim, de que a pessoa não chegou a retornar para o lar depois da festa da formatura. Foi envolvido em algum acidente, enfim, não é? Tanta coisa que pode acontecer. Isso aqui é só para nós nos questionarmos, não é? Eu sou cúmplice disso, tá? Eu executo um papel moralizador para com a minha inteligência? Eu estou moralizando a minha inteligência ou não? Não, porque se eu moralizar a minha inteligência, eu vou ter que parar de fazer o que eu faço. E detalhe, o que eu faço da minha vida particular é problema meu. Ok, é sim, né? Exatamente. Mas o caso que eu citei, né, com relação a festas, não é, que compram principalmente a ideia dos jovens, né, com relação ao excesso. Por quê? Porque a nossa cultura é do excesso. Né? Os cinemas, as produções, os seriados, tudo envolve o excesso. Não é? Os super-heróis, não é? Eles sempre trazem um contexto de excesso, ou seja, a bebida está presente, não é? Porque senão é chato. Não é? Então, esse contexto de dualidade sempre existe, né? Sempre está presente para que nós possamos fazer escolhas. Tá? Sem radicalismo, minha fala. Tá? Eu busco promover aqui um entendimento, uma autorreflexão. Né? Apesar de que a autorreflexão às vezes incomoda. É um confronto, incomoda. Não é? É uma abordagem provocativa porque eu preciso saber a qualidade dos meus passos. Né? A qualidade da orientação que eu deixo para o mundo. A qualidade que a minha ação reflete no direcionamento de vida do outro. Tá? Então nós precisamos mudar e reformar as nossas instituições. O Livro dos Espíritos trabalha muito bem isso quando vai falar de lições como o egoísmo, por exemplo, não é? Questão 914, questão 917, vai trabalhar fundamentos educacionais que diz respeito ao manejo da moral do espírito, de como trabalhar melhor essa edição, vamos dizer assim, né? Do nosso interior, porque nós precisamos estar prontos, nós temos de ter este interesse, né,
em estar dispostos, ok? Para que nós realmente possamos promover o bem, para que então possamos viver essa vida e vida em abundância. É natural que tudo aquilo que nos chega e nos faz refletir e pede para abrirmos mão de comportamento que diz respeito ao mundo material, nós ficamos chocados. E por que diz respeito ao mundo material? Sim, porque isso que eu citei há pouco dos excessos, da bebida, do tabaco, do álcool, diz respeito ao mundo material. Terminou isso aqui, meus queridos, ponto. Entende? Mas aí eu, como espírito, vou ter necessidade, né? Vou ficar em um estado que chamamos de perturbação. Agora, se não é, uma boa parcela da humanidade condena e combate a educação do espírito, não é, porque vê nela, não é, uma proposta de religião, como que fica, né? Olha, século XXI, nós já precisaríamos estar com uma visão direcionada para esse sentido. Ah, eu não sou espírita, tudo bem, não é? Não é esta a questão, não é esse o ponto, é que você não precisa ser espírita, mas sim trabalhar a educação do espírito, do seu espírito, do meu espírito, do nosso espírito. Devemos pensar, olha, o movimento sempre parte do eu, do singular para o plural. É assim que nós transformamos a nossa realidade, não é? Há até uma frase que vai dizer assim, mude que o mundo muda. Exatamente, né? Porque a partir do momento que eu promovo as mudanças, essas mudanças começam a ecoar. Mas a maior parte da humanidade tem que começar a fazer parte dela também, desta mudança, né? E é claro que ela deve começar, não é, tendo como princípio a nossa aceitação, né? O nosso pontapé inicial. Então, vamos, não é? Vamos seguir. Seja a posição que estejamos nós, né, na posição que estivermos, na religião que estivermos, não tem problema. Tá? É claro que aqui estamos falando ao movimento espírita, mas com certeza muitas outras pessoas depois têm acesso, né, a esse vídeo. Tá? Mas o mais importante, por isso que eu usei a referência, né, aqui no nosso rodapé, ó, espiritualidade no processo de valorização da vida, porque eu queria tocar nesse assunto. Espiritualidade, não é? Ou seja, se eu sou alguém que vou me denominar como espiritualista, então eu tenho de trabalhar minha espiritualidade. Aqui eu estou usando, né, abordagens do conceito espiritualista, porém a minha base é espírita. Tá? Para que eu estou promovendo essa reflexão desta forma, né? Organizando minhas ideias dessa forma? Para nós conseguirmos também ser tocados, não é? Interiormente, não é? E entender que eu preciso estar consciente, né, do valor, né, da necessidade desta educação. Não é? Porque a partir do momento, né, que eu vou tendo consciência do valor dessa educação, que promove a virtude no meu espírito, né, e se promove virtude, logo eu estou me tornando um ser de bem. E um ser de bem deseja ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a ti, dentro das propostas, não é, da prática do bem. Então eu posso não saber o que é que você deseja, mas eu sei que se eu fizer o bem, este bem pode chegar até você e te beneficiar, mesmo não sabendo nada sobre seus desejos. Esta é a condição. Não é? É neste sentido que devemos pôr em prática o nosso desejo de transformação, porque a partir do momento que eu faço valer estes apontamentos, não é, que temos nas orientações de Jesus como propósito de vida, ou seja, ame a Deus sobre todas as coisas, né, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, enfim, de toda a tua alma. Tá? Honre, não é? E o próximo como a ti mesmo, eu provoco um movimento de harmonia, né, total. Eu vou me transformando, eu não me torno perfeito, longe disso. Eu vou ainda lutar, vamos dizer assim, o bom combate, com muitas das minhas imperfeições ou das nossas imperfeições, tá bom? Porque se nós formos radical, aí a mudança não acontece, tá? Não, eu tenho que ir tomando consciência, eu tenho que ir mudando de hábito. Para quê?
para que seja aceito e absorvido pelo meu interior como uma nova proposta de vida. Eu vou dar um novo sentido. Então, a doutrina espírita, ela nos convida a um exercício de renovação das nossas consciências, tá? Para que isso? Para que eu possa, então, me direcionar. Eu vou direcionar a minha vida para uma vida com propósito. Esse novo modo de viver, tá? Ele traz também responsabilidades. Intelecto, a inteligência, moral, que diz respeito ao meu espírito, e espiritual. Então, essas três vertentes me levam ao autoconhecimento. Esse autoconhecimento é que vai promover a minha autoiluminação. Então, a doutrina espírita, aqui, nesse contexto que trabalhamos, nessa nossa abordagem, ela vai ser um elemento fundamental de moralização para os seres humanos, uma vez que ela vem nos trazer informações que nos despertam para a vida. Então eu me sinto útil, eu me sinto querido. O processo de inclusão ocorre de dentro para fora. Tá? Ou seja, eu me sinto incluído no projeto vida. Tá? E aí eu executo isso, claro, dentro das minhas limitações, mas eu sinto que sou útil. E esse sentimento de utilidade gera bem-estar. Tá? E este bem-estar me motiva. Quando eu estou motivado, eu consigo olhar para as minhas dificuldades e trabalhá-las de uma maneira mais positiva. Tá? E aí, todo o enobrecimento dentro desse contexto começa a surgir, porque cada vez mais eu vou me interessar pela minha espiritualidade, pela minha espiritualização. É uma conquista, tá? É uma conquista e que eu guardo na alma. Nem ladrão rouba, nem traça vai ali roer, nem ferrugem consumir, porque é uma conquista da alma, do espírito. Veja, Então, que esse Setembro Amarelo possa se fazer consciente para nós, já que eu toquei nesse assunto. Que eu traga esse assunto para dentro da minha alma. Porque quando eu tirar esse lacinho aqui, esse símbolo tem que ficar gravado aqui. Porque ele desperta em mim o que eu tenho de melhor. Eu sou útil. O sentimento de utilidade. Bem-estar. E aí, essa energia do bem-estar gera também bem-querer. Eu vou ao encontro do meu próximo, eu entendo suas dificuldades, suas necessidades, porque, primeiramente, eu trabalhei as minhas. Eu não sou perfeito, mas eu me esforço, eu tenho boa vontade. Eu entendo agora que sou um espírito em experiência na matéria e que, por mais que seja a dificuldade que eu estou passando, é temporária. Tá? Porque eu transcendi os limites do físico e entendo que a morte do corpo físico é só um processo que se encerra para mim quando eu me promovo no melhor que posso ser nesta etapa da minha vida. Então, note que esta fala, ela diz respeito quando eu estou indo em busca. Então, eu cumpro com o meu protocolo tá? De exercícios diários com relação aquilo que diz respeito à valorização da vida. Então que possamos refletir e refletir muito com relação a isso. Porque estamos numa época maravilhosa, que de certa forma para o planeta, eu vou usar aqui um entre aspas, porque é uma fala particular, de certa forma representa uma transição daquele homem velho para o homem novo. Então vamos generalizar isso, daquele ser velho para o ser novo. Do que nós estamos falando? Desta época que nós estamos vivendo, desse cenário pandêmico, onde nos abalou profundamente, porque nós vimos o nosso estado de fragilidade, reconhecemos, estamos vendo, alguns estão negando, mas estamos dentro de um contexto de impermanência, ou seja, tudo se transforma, sem nada se perder, mas este movimento faz com que eu olhe para mim. Antes do Covid, por exemplo, a siglinha AC novamente, e depois, o que eu vou ser, DC. É claro que eu estou fazendo aqui uma comparação dentro daquilo que eu coloquei, dentro dessas aspas, é uma opinião muito particular, mas
Para que isso? É um exercício. Eu preciso perguntar daqui para frente, né? Eu vou me compactuar com o quê? Eu vou ser cúmplice de quê? Tá? Porque qual exemplo que eu estou deixando para o mundo, né? Faça essa pergunta diariamente. Qual exemplo eu deixei para o mundo hoje? Ele é bom? Tá? Ele deve ser copiado? Eu gostaria que todos fizessem comigo? Né? Vamos aplicar esse imperativo categórico para ver se podemos transformar essa nossa atitude em uma lei natural. Não é? E aqui, meus queridos, eu fecho a minha reflexão, não é? Levando a todos a pensar na beleza da vida, não é? No quanto nós devemos gratidão por estar aqui, no quanto nós devemos honrar a família que se uniu para que o nosso projeto de vida pudesse ser posto em prática na matéria. Tá? Então, por mais dificuldades que nós temos com estes, por mais atritos, às vezes até indiferença, honrar. Honrar a ponte que nos trouxe a vida, que deu condição para que o espiritual se fizesse carne. Neste momento, eu começo a exercer esta minha espiritualidade. Então, a espiritualidade, né, a espiritualização do ser tem um papel fundamental, tá, no processo de valorização da vida, porque nos torna conscientes. Vamos executá-las, né? Vamos pôr em prática esses ideais enobrecedores que já está conosco há tanto tempo. Só falta testar a lei de amor, né? É a única que temos dificuldade de pôr em prática. Em tudo nós estamos craque. Nossas ciências, nosso progresso, tantas conquistas, olhamos para trás e vemos o progresso que, né, estamos gerando. Tudo bem, um progresso ainda em nome da ganância, não é? Que prefere desmatar, que prefere prejudicar e desequilibrar o meio ambiente, o ecossistema, em nome da cifra, em nome do ouro. Ok, mas tudo isso faz parte desse contexto, não é? Porque aquele que explora, não é, é natural que está explorando de si mesmo. Quando nós entendermos, não é, esta noção do meio, termos a noção do meio ambiente em que estamos inseridos, então nós vamos mudar completamente o nosso comportamento. Este vai passar a ser um comportamento de cooperação, de colaboração, um comportamento que gera vida, né? E vida em abundância. O mesmo conceito do Cristo. Certo, queridos? Que possamos então aqui nos despedir, não é? Com um coração cheio de alegria e que vocês possam exercitar essas reflexões, pô-la em prática. Não é? E eu quero agradecer mais uma vez, né? Em nome do Atílio, que nos fez esse convite, foi a ponte, não é? Para que estivéssemos aqui. Mais uma vez a USE Intermunicipal da cidade de Assis, né? Por nos permitir, por abrir essa porta novamente. Já estivemos em Assis há alguns anos atrás, não é? Em visitas, em jornadas de palestra, e agora, né, de uma maneira aqui virtual, né, utilizando-se deste recurso tão abençoado que é para chegar até a casa de vocês, certo? Parabéns à USE Intermunicipal de Assis pela 43ª Jornada de Confraternização Espírita de Assis. Com certeza, não é, vai aí chegar a muitos corações. Um grande abraço na alma de todos. Possamos exercitar, acreditar, alimentar as esperanças e que o nosso comportamento faça realmente a diferença nesta campanha permanente, porque não é temporária, permanente de valorização da vida. Fiquem todos com Deus. Até a próxima oportunidade.